Então, gente, agora eu gostaria de trazer um bônus para vocês. A gente percebe que, de fato, Deus criou tudo, né? Desde a luz até a escuridão, os astros, a terra. E às vezes a gente pode parar a se perguntar, mas espera, e quem criou Deus? Esse talvez seja um conhecimento que nada mais é do que nosso orgulho, querendo talvez colocar Deus como uma criatura, quando na verdade Deus vai muito além de nós. Isso significa que Deus, Ele era, Ele é e Ele será. Não existe início e fim. Deus sempre esteve. Deus sempre foi. Por isso Deus é. Nós é que somos morríveis e por isso não compreendemos isso. Porque nós, com nossa finitude, tivemos um começo e teremos um fim. É nesse momento que a gente começa a talvez associar em que todas as coisas precisam disso, quando na verdade não. Deus, Ele é eterno, né? Existem, claro, várias outras explicações filosóficas que ajudam a compreender isso de uma forma muito mais racional, de uma forma muito mais bela, e perceber que de fato Deus é esse Todo-Poderoso. Porque se Deus existe, Ele necessariamente precisa ser com toda essa grandiosidade, né? Mas outra pergunta que pode surgir também é: tudo bem, mas esse Deus criou todo mundo, o que ele fazia antes de criar a gente? E isso também é uma pergunta muito audaciosa. Santo Agostinho já dizia no seu livro de Confissões que o que Deus fazia antes de nos criar não importa. Mas o que de fato importa nisso é que Ele ter nos criado foi uma atitude muito bela e que representa muito amor. Porque Ele é capaz de controlar todas as coisas. Mas ter dado para nós essa liberdade de poder nos escolher conforme as nossas necessidades, as nossas vontades, isso é uma prova de amor sem fim. Porque é um poder que Ele quis deixar nas nossas mãos. Sabendo de todas essas considerações, e espero que despertar muita coisa, né, de curiosidade na sua cabeça, eu gostaria de dizer que hoje em dia o número de ateus tem diminuído cada vez mais, porque eles perceberam que realmente essa racionalidade da existência de Deus, ela é muito presente, ela é muito vívida. Por isso, hoje em dia, o termo que talvez esteja na moda seja o termo de agnóstico, né? Uma pessoa que acredita em Deus, mas ainda assim não segue uma religião, não segue regras. Né? Talvez se paute pela lei, pelo que é criado pelo homem, mas o que os católicos veem com relação a isso é, de certa forma, uma preguiça. Isso pode parecer um pouco engraçado, mas a realidade é que existem muitas pessoas que, mesmo tendo as leis para serem seguidas, às vezes andam margeando elas. Né? Se você parar para pensar, todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Então, se uma pessoa comete um assassinato, mas não deixa evidência nenhuma, ele não é um assassino. Sendo assim, as pessoas que não vivem, de certa forma, tementes a Deus, elas têm um pouco de maleabilidade. Nesse sentido, as pessoas elas podem andar, como eu disse, por cima dessas leis, de certa forma, a não deixar seus vestígios, diferente de nós, que por sabermos que Deus tem onisciência, nós passamos a fazer as coisas certas, não só porque não existe uma fiscalização, ou porque a humanidade não vai saber o que fazemos de errado, mas querer fazer o bem por amor, querer fazer o bem diante do nosso coração, e talvez querer agradar a Deus, não para irmos para o céu ou para irmos para o inferno, mas por crer que fazer esse tipo de coisa, de fato, melhora toda a humanidade. Então, para nós não basta fazer as metades ou fazer aos poucos, mas sim fazer tudo para que nós cristãos mostremos que nós
tentamos fazer além. Tentamos estar sempre mais próximos de Deus, para que assim a gente consiga viver de uma forma plena, deixando então a nossa crença por Deus transbordar em obras, transbordar em vontade de fazer o bem. Sendo assim, percebe-se então que muito possivelmente os possíveis agnósticos um dia se tornarão religiosos católicos. E por quê? Porque hoje a ciência já mostra muito que a religião e a espiritualidade caminham muito junto com o nosso bem-estar e com a nossa saúde. E isso, basicamente, é tudo o que Deus falou para nós ao longo de todos esses anos, sendo hoje provado empiricamente. De certa forma, as pessoas têm provado empiricamente que Deus existe, mas com o orgulho de querer assumir que tudo quem achou foi Ele mesmo. Quando, na verdade, Deus já deixou tudo isso para nós. E bastava que nós simplesmente crêssemos. E por que não crer e provar que isso está certo de uma forma empírica? E não simplesmente negar para depois provar tudo o que já está sendo dito. Entenderam? Espero que sim. Talvez seja um pouco confuso, mas é mais ou menos isso. Espero que sim. Tchau. Opa, eu errei, tem um botãozinho aqui.